naquela época não existia nada do que existe hoje, né? Tipo, realmente era bem o começo de tudo. Hoje em dia eu vejo que o cenário alcançou um patamar que a gente lá atrás, a gente almejava que chegasse nisso. Não tinha base, não tinha nenhum jogo que virou o que virou o CS, então foi muito começo, foi muito construção, asfaltar pro pessoal que tá hoje em dia aí, tá, meu, o rapaz com 16 anos, ele já chega hoje em dia, meu, o que eu quero ser? Eu quero ser streamer, eu quero trabalhar minhas redes sociais, eu quero ser jogador, eu quero ser campeão. E a gente queria só chegar aqui, essa que é a verdade. E a gente conseguiu. Pra galera entender quão longe era 99, em 99 as pessoas não tinham computador em casa, assim, como hoje em dia. A gente dependia de uma lan house para ter um computador para poder jogar. Nessa época a gente ia pra lan house para jogar Quake, StarCraft, jogos desse tipo, e uma hora na lan house era entre 4 e 5 reais, sendo que nessa época o salário mínimo era entre 100 e 150. Então a gente vê que não era uma coisa de um acesso que todos tinham, né? O padrão era a internet de escada. Então, que tem aqueles famosos barulhinhos, né, de fax que aparecia. E aí, eu lembro que na época, assim, todo mundo combinava na escola, vamos entrar na internet para se falar, pelo ICQ, MSN, essas coisas. Tarde da noite, porque tinha um fluxo na internet e durante o dia a internet era mais lenta que o normal. Então você chama a galera para tua casa, monta os computadores e passa o final de semana jogando. Mas era basicamente 5, 6 jogadores que se juntavam e falavam assim, vamos organizar, e começava a convidar a galera, arrumava um espaço e todo mundo, cada um levava o seu PC e vambora. O Denão, ele foi em uma LAN party e aí eles alugaram um salão num hotel, todo mundo deu um pouquinho e fizeram uma LAN party no salão com bastante gente. Aí ele virou para mim e falou, por que a gente não faz aqui também? E eles fizeram um evento onde foi uma espécie de LAN party aberta. Então o pessoal se inscrevia, levava o seu PC, já tinha os cabos já, tudo configurado, com links de internet fenomenais. Primeira LAN, Whale, Fat, Cal, tá rolando muito vale tudo, muito acidente e muito headshot, meu. Eu nunca vi tanto headshot numa LAN. E vamos lá. Quem foi o primeiro a matar de faquinha na LAN? Primeira morte de faquinha na LAN foi graças a mim, ali ó, Profes, chupeteiro ali da Guaraná, primeira faquinha na LAN, Whale Cal. Depois dessa primeira, aí o pessoal da Intel chamou a gente, falou, não, a gente quer patrocinar, mas queremos pagar um salário para vocês, para ter profissionalismo e tudo, e a gente não queria dinheiro, né, porque eu e o Denão a gente trabalhava no UOL, a gente ganhava bem já. Não era, a gente fazia porque juntar o pessoal, basicamente era isso, né? Eles fizeram essa primeira que eu me lembro, assim, no Brasil, a Whale Cal LAN Party, que, vinha gente até de outros lugares, de outro estado do Brasil, a galera vinha trazer o PC, dono de LAN indo, eu lembro do Recon, os times, então já ia time conversando com outro time pra já, vamos treinar, pegar umas madrugadas lá e ficar treinando. O que é pra eu falar? Não entendi. Sobre a LAN. O que tem? A LAN pra mim ainda não acabou, jogando, vamos embora. Sobre a LAN. Animal. Marco, Animal. Você é campeão de Quake 3. E olha a camisa que a gente ganha. Olha a camisa que a gente ganha ganhando o campeonato de Quake 3, cara. Saca pra converter. Saca só. Porra, você tá reclamando, cara? É pra converter, Então, cara, era jogo da sexta-noite ao domingo, né? Como eu te falei, dormindo ali. Ou às vezes um ia pra casa, deixava o computador lá, voltava no dia seguinte. Então a gente juntava os amigos, juntava os computadores, ia pra casa de alguém e montava uma redezinha. Chamava de redezinha, né, as LANs. E lá a gente jogava Quake 2 e depois o Half-Life quando lançou. O Quake 2 tinha um mod que chamava Action Quake 2, que introduziu essa coisa de ter armamento real,
você comprava acessório, comprava arma, inclusive. Então você começava o round, você tinha a questão de você fazer frag, levantar dinheiro. Nessa época, quando os jogos saíam, era muito normal os desenvolvedores soltarem o kit de desenvolvimento. Nada mais era como se eles estivessem dando o código-fonte do jogo pra galera poder criar coisas em cima. E graças a isso a gente teve acesso a vários jogos legais, como Team Fortress, Ricochet, que vieram inclusive do próprio Half-Life. E esses jogos eles já tinham um esquema pronto para você construir mods, então eles já permitiam que a gente conseguisse criar novos mapas e novas aventuras, novas regras e tudo mais. Então já vinham com ferramentas que permitiam fazer isso. E começou assim, as pessoas de comunidade começaram a pegar e fazer novos jogos, novas regras em cima do Half-Life. E assim criaram o CS mesmo, o Counter-Strike. Porque assim, a engine do Half-Life foi uma versão modificada da engine do Quake. E algumas heranças da mecânica ficam até hoje. Então o Bunny Hop, que é o Strafe Jump, o bug que tem, onde você acelera a movimentação pelo pulo, é uma coisa do DNA do Quake, que tá até hoje no CS. Pra galera ter uma noção, hoje em dia os jogos mais jogados na Steam são Dota e Counter-Strike. O Dota é um mod que veio do Warcraft e o Counter-Strike é um mod que veio do Half-Life. Mas entre 99 e começo de 2000, eu morava num local que abriu uma lan house nova. E aí eu passei na frente um dia, passei 2, no terceiro dia eu falei, bom, o que será que é isso, né? Esse monte de computador, essa galera aí dentro. Conheci primeiro a lan house, eu trabalhava na Avenida Paulista, num banco, no departamento jurídico do banco. E aí um dia um moleque que trabalhava junto lá, chegou no departamento com um papelzinho e falou, cara, um cartãozinho, né? Um cartãozinho de visita, não sei o que é, mas é a sua cara, tá cheio de computador lá dentro, lá, né? Eu falei, deixa aqui que eu vou dar uma olhada, né? Tranquilo. E aí um dia na hora do almoço, eu lembrei, catei o cartãozinho, desci, passei na Alameda Santos, era Monk. Primeira Monk que teve no Brasil, né? Lembra que quando as primeiras lojas foram abertas, o Brasil ainda não tinha banda larga. E os computadores ainda eram não era uma commodity, os computadores eram peças de luxo, né? Você ter um computador gamer era algo muito caro. A Monk era... Não, sim, ela tinha um exemplo de franquia, na verdade. Porque era bem legal, interessante, assim. Você tinha um McDonald's que fez um estudo bilionário, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, de aonde colocar, né, uma franquia do McDonald's. O que precisa ter na cidade, quantos colégios precisa ter em volta, quais os bairros mais indicados, né? E um dos segredos da Monk, depois sabendo com o tempo, foi que eles pegaram e viraram e falaram assim, já que o McDonald's fez todo esse estudo, para eu abrir uma Monk, qualquer franqueado da Monk, ele precisa ter um McDonald's num raio de tantos metros ali. Deixei de ser cliente da loja para começar a ajudar nesse raciocínio do que seria uma expansão e do que seria trazer novidades para esse nosso ambiente da loja. Eu jogava Half-Life, por causa dos sites, eu criei a mania de só procurar coisa na gringa, né? Deu acaso de olhar um dia, o cara falou, ó, o Clive e o Guzi lá lançaram, ó, é um mod dos caras. Quem quiser, vê aí se é bom. O de Vader, ele trouxe isso num dia lá, ele falou, galera, achei um negócio aqui muito legal, vamos dar uma olhada aqui, que é um tal de Counter-Strike que 2 caras lá do Canadá fizeram, em cima do Half-Life que a gente já joga. E aí eu levei os disquetezinhos, fiquei brigando com ele lá, deixa eu instalar esse negócio aqui, cara, vai. Eu joguei em casa, é animal, todo mundo tá jogando no online. Mas aí eu lembro que quando a gente começou a instalar, assim, já pegou, né? Porque era muito parecido com Action Quake 2, né? Mas aí ele botou fé e deixou instalar, cara. Aí ferrou, velho. Instalou aqui, instalou no outro, instalou tal. Quando foi ver, tinha 2 jogando, 3, 5. Virou uma febre, tava todo mundo jogando. Todo mundo ia pra lá pra jogar esse bendito PCS. E aí na Lan House, cara, você tinha aqueles monte de computador um do lado do outro, sentava do lado do seu colega pra jogar, né? E aí você vai pra lá, cutucava ele e brigava, por aqui, sobe, desce, né? Então você tinha
uma interação na Lan House. Troca aquele negócio de você jogar sozinho e agora você tá jogando com seus amigos. Então já não é mais um jogo single player, né? Agora você tem o team play. Então você olha aqui, eu olho aqui, você vai por ali, eu vou por aqui. E aí o cara não se importava se ele tava matando ou morrendo, ele tava jogando pelo time. O que importava era o placar do time. Isso aí, assim, mudou muito o jeito de todo mundo se divertir, né? Quando você ia ficando melhor na sua LAN, você até se desafiava a querer ir em outra Lan House, porque como todo mundo jogava server aberto, né, você encontrava o melhor da LAN no server aberto. Então você chegava em qualquer outra LAN, você ia estar encontrando o melhor da LAN. Tinha um ranking, né, na Lan House, e de acordo com o ranking ali mensal, se você ficasse em primeiro, segundo, terceiro, você ganhava algumas premiações. Tipo, normalmente eram horas free pra você usar na própria Lan House, né? A gente tryhardava pra caramba pra ganhar ponto nesse ranking. Eu lembro que cada kill contava, cada clique no defuse contava, tipo, cada coisinha contava ponto pra esse ranking. Quando eu vi um monte de ranking, de quem jogou mais, ranking de quem matou mais, uns rankings de Lan House, mano, eu queria dominar todos. Eu queria estar em primeiro, eu queria mostrar que eu era melhor. E eu acho que outra coisa que ajudou o CS a desenvolver muito foi esse espírito de comunidade, né? Porque, queira ou não, ao juntar times, você cria amizades, cria comunidade, a coisa vai crescendo. Era o nosso ponto de encontro com todo mundo de todos os bairros, assim. A galera se reunia em peso, principalmente para fazer corujão, que a gente começava meia-noite até 6 da manhã. Óbvio que a gente chegava 10 da noite, não chegava meia-noite nunca, né? Porque sempre queria jogar mais. Muito legal, a gente passava a madrugada inteira jogando CS, tomando Coca-Cola e comendo lanche. Era muito, muito legal. Eu acho que daí surgiram grandes amizades e é onde a gente já conhecia os times, né? É onde você fazia os seus aliados para montar seus times, ia mudando de player, conhecia quem tava despontando. Eu via aquela molecada jogando lá o jogo de computador, e eu era um cara meio que não gostava muito de computador, né? E eu falei, vamos jogar um dia isso aí pra ver qual é que é? A gente ficou umas 12 horas jogando. E aí não acabou mais, né? Aí foi jogando, sem parar, todos os dias, cara. Não tinha computador em casa, nunca tive PC, nunca joguei em PC. Então, quando eu cheguei lá, eu estava todo descoordenado, todo errado, né? Depois de alguns dias indo lá na Lan House, eu lembro que teve uma vez que eu estava com a bomba. E eu nem entendi o que estava acontecendo, que tinha que plantar a bomba e tal. E a galera na LAN começou a falar, vai plantar a bomba, não sei o quê. Eu pegava a bomba e falava aqui, ó, não, tô a bomba aqui, ó. E o cara falava, clica, eu tentava plantar. E o cara falava, putz, deve estar com algum bug mesmo. Então a questão é que eu tava com a bomba, o cara mandando eu plantar, só que nem ele que tava me mandando plantar, sabia que só plantava no bombe. E assim, vindo as versões do beta até o 1.0 ali, que é o lançamento, as coisas mudavam muito rápido. Mesmo depois do 1.0, foram vindo versões muito rápidas e eram coisas que mudavam o jogo de uma maneira relevante. Coisas como mapa, armas. Parece que foram anos, séculos. E não, foi assim, o Beta 1 até o Beta 7, que ficou hiper popular, eu chuto aí um gap de 8, 9 meses do Beta 1 pro Beta 5. Cara, tinha lanterninha, né? Então você conseguia ligar a lanterninha, tinha Night Vision, você apertava um botão lá, fazia até um barulho e você conseguia escutar. Depois, umas versões mais pra frente, a coach com zoom, cara. Imagina uma coach com zoom, cara. Era insano, era muito louco. Tinha um bug absurdo que quando o boneco agachava, foi a primeira versão que introduziram o headshot, né? Então você tinha o gráfico lá do HS mesmo, né? Que aparecia no alto da tela. Só que quando o model agachava, o hitbox do HS praticamente desaparecia. Então você não conseguia dar HS em boneco agachado. Então era assim, você encontrava o inimigo, era quem agachava antes. Era todo mundo agachado. E isso daí depois foi corrigido no 1.3. E no CS 1.3 era o CS que a gente chamava da gazelagem, né? O gazelar, você tinha o lance da MP5, que a galera ficava pulando e abaixando e gazelando meio que parado no mesmo lugar. E o strafe jump era meio que você sair pulando assim, fazendo como se fosse um parkour, assim. Só que o tiro, você pulando, ele não desviava. Então você conseguia sair, tipo, fazendo parkour, pulando que nem um maluco e atirar no ar, assim, com a WP e matar o cara. Realmente, quando veio o Counter-Strike, teve uma grande mudança, porque essa questão dos mapas competitivos e você poder ter essa questão de um time contra o outro, nos deu uma oportunidade aí de poder criar diversas ativações para todos os clientes e depois para pessoas que nem eram das lojas poderem montar os seus times e começar
a iniciar esse cenário de esporte, de disputas eletrônicas? O primeiro campeonato que eu participei foi na própria Lan House. Foi um campeonato 4x4 e foi muito assim, curioso e relativamente desorganizado, porque você podia escolher qualquer mapa. E aí meio que abria a lista de mapas do CS, aí o pessoal podia escolher que era o mapa de refém, que aí tinha o colete, o VIP, não sei o quê. Então acho que assim, o formato ainda, né, não era o formato, a gente passou por toda essa evolução dos formatos. Teve uma época que a Europa e os Estados Unidos divergiram nas regras. Então os campeonatos americanos seguiam uma base de regra, que é mais ou menos a base que tem hoje, e o campeonato europeu, ele seguia uma linha que só contava os pontos que você fazia como TR. Então você tinha que invadir, ou matar todo mundo, ou invadir, plantar bomba e ganhar um round, aí contava ponto. Se você ganhasse de CT, não contava nada, você só defendeu, não contou nada. A partir daí a coisa começa a pegar um pouco mais de corpo e a gente começa a entender as regras do jogo. Naquela época a gente usava os fóruns e nos fóruns a gente trocava informações com vários outros lugares para entender como é que a coisa estava se desenvolvendo e como a gente deveria seguir. Primeira coisa de campeonato que eu lembro do CS foi o CBCS. Foi, se não me engano, o primeiro campeonato brasileiro de Counter-Strike. Como o pessoal jogava todo junto ali, nos poucos servidores que tinham, né? Os times ali se conheciam. Até que alguém encabeçou, não, vamos fazer um campeonato. Aí os caras organizaram isso, montaram um site. Os campeonatos eram muito bem organizados. Se você pegar a organização de campeonatos lá de trás, cara, eu acho que era nível profissional sem dinheiro, manja? O pessoal fazia com vontade, com paixão direitinho. Aí os caras tudo escreveram um monte de textinho de cada time e da gente só escreveram assim, esse aí provavelmente vai ser o saco de pancada do grupo. E aí foi o contrário, os outros times que foram o saco de pancada nosso. Eu lembro do Embi, se não me engano o Embi foi campeão. O Embi era muito respeitado, quando eles entravam na Lan House todo mundo já... Era uma coisa de ser os astros na época, na verdade, né? Em Brasília a gente sempre teve muitos times bons que quando iam para campeonatos nacionais também performavam bem. Principalmente o Embi, o Esquadrão da Morte de Brasília. A gente já tinha time de Quake, da galera que se juntava, cada um tinha um time. Eu falei, vamos fazer um time de CS. O Embi, ele foi a matriz do Counter-Strike em Brasília. Do Embi nasceram diversos times também. Um dos primeiros sonhos, assim, da galera de Brasília, queria entrar no Embi, né? Tinha esse negócio. Quando o cenário começa a crescer um pouco, as lan houses começam a olhar para os times de um jeito diferente. As lan houses começaram a ver uma oportunidade de alavancar o nome delas, tendo times que ganhassem da galera, carregando o nome da LAN. As lan houses têm um time forte, faziam com que os clientes quisessem jogar nessa LAN porque sabiam que a LAN tinha um alto nível. Era raro alguém que tinha computador que rodasse CS em casa. A lan house era o lugar que a gente treinava, que a gente aprendia. E aí foi aí que começou a surgir os times de LAN. As lan houses começaram a pegar essa galera, falaram, te dou um espaço pra você treinar e o nome do seu time agora vai ser o nome da minha lan house. Porque cada Monkey tinha um time dela, na verdade. O time da Monkey Tatuapé, o time da Monkey Paulista, o time da Monkey Campinas. Era o sonho, jogar por a tag ali, MKC, principalmente naquela época, porque foram pra fora, era o melhor time do Brasil. Então só de pôr a tag, nem que fosse o time 2, que você não bota MKC 2, você bota MKC. Só de você jogar, tipo, você tá de Ferrari. E a rivalidade de verdade era com o pessoal de Campinas. Esses caras, assim, dava aquelas porcentagens a mais de tudo que você dá num tipo de partida. Eu aceitava perder de alguns times, mas desse daí eu não queria perder de jeito nenhum. Ali mais ou menos em abril de 2001 rola o primeiro qualificatório brasileiro da CPL, que era a primeira chance de um time brasileiro jogar lá fora. Quando a gente ouviu falar de CPL, aí o coração apertou, assim, né? Porque a gente jogava campeonatinho da Lan House para ganhar umas horinhas grátis, ganhar, né, um mouse, chegar ali, tirar um bom dia com um colega, falar alguma coisa assim. No começo era isso, assim, era uma visão mais brincando, vamos brincar. Aí a gente viu que, cara, existe uma liga, né? Uma liga profissional. Olha, Cyber Athlete, olha que palavra linda. Aqui no Brasil, né? A classificação dava uma vaga. Foi um campeonato lá no Rio de Janeiro, mas foram vários campeonatos que culminou num final do Rio de Janeiro. A gente estava ganhando, sei lá, de tipo 8-5. Só faltava um round pra gente, era alguma coisa assim. E a gente tomou a virada deles. E eles passaram a ganhar todos os rounds, não perderam nenhum. E viraram a partida, velho. Ali foi um soco no estômago essa partida. Mas foi contra o Embi, MKC e Embi. E, cara, foi um dos jogos mais memoráveis, assim, tipo,
de todos, que a galera batia assim, torcia EMB, na LAN, e a LAN tremia inteira, assim, nós lá em cima e tal. E aí o MKC ganhou e foi. Essa foi a primeira vez que o time brasileiro foi jogar fora, né? E a gente pegou em 13º lugar lá. E esse caso específico é até um trauma na minha história, porque eu não pude ir para esse campeonato por causa de 24 horas. O campeonato acontecia dia 28, 29, 30 e 1º de maio, né? Então era 28 de abril, 29, 30. E no dia 28 de abril, eu tinha 14 anos. E no dia 29, eu tinha 15. Se eu tivesse 15 acompanhado de um maior, eu podia jogar CPL Dallas. Mas como o check-in dos times era no dia 28 de abril, eu não podia. A gente via pelo Mirk alguém de lá narrando em chat. Fulano morreu, tipo, round tanto. Fulano matou não sei quem, fulano morreu, e a galera vibrando ali no chat, como no chat do Gal ali, só que sem as imagens. E ali pra gente era um negócio muito louco, porque viajar pra um outro estado pra jogar já era uma coisa meio surreal. Agora você imagina ver as pessoas que estavam do nosso ciclo jogando com a gente, indo pra fora jogar, pra fora do país. A gente estava vivendo uma época em 2001 onde o cenário brasileiro já era quase totalmente definido. Todo mundo já meio que sabia, esses caras são soberanos, esses caras realmente ninguém consegue com eles. E ali em 2001 a gente tem a primeira CPL no Brasil, que foi o primeiro contato que a gente teve com o CS internacional. Juntou o pessoal do Quake, juntou o pessoal do CS. Cara, foi muito louco, assim, veio o time do Brasil todo, né, então o pessoal de Brasília veio, o pessoal do Rio veio, o pessoal do Sul veio. Tem uma experiência onde não era só o campeonato você ganhar ou perder, você passava muito tempo ali olhando os outros jogar, e não era só que nem a Lan House, né, porque na Lan House você tem ali aqueles jogadores que se destacam daquela região. E ali na CPL você começou a ter gente do Brasil inteiro jogando, então você podia assistir outras pessoas jogando, outros estilos de jogos jogando por trás, assim. Foi um evento, assim, para mudar o CS de patamar no Brasil, assim. Foi icônico, não tem jeito, foi a primeira vez que um time gringo vem pro Brasil jogar, que foi o SK da Alemanha. I think in 2001 we attended every CPL in Europe, like Amsterdam, London, Berlin, and of course we were also interested to participate in our first, let's say, CPL tournament, which is not in Europe. It was São Paulo. E pior que o cara, teve um alemão que chegou, o mousepad dele era uma caixa de pizza usada, com o óleo da mussarela no meio, assim, tipo, era bizarro. Daí o cara botava a caixa de pizza dele com o mousezão, assim, e matava todo mundo. You already had a low sensitivity at this point in time, and I think in 2001 you didn't have the big mouse pads, so Foley just took a pizza box from Germany with him. I don't know why he just took one from São Paulo. Então assim, era uma correria de MP5, com o nego jogando flash, metralhando, correndo. I remember that the games were pretty fast, yeah. A lot of rushing, yeah. The weapon choice of the opponents was not always the best, so we were just familiar with AK or MP4, and I remember that they played a lot of MP5. Conforme o cara se mexia, a mira do cara piscava, e o cara parecia o predador jogando, os caras vinham no walk com coach, a gente fala, nossa, até o coach é boa, mas... Pô, a gente vai rushar, vamos de comprar submachine. Os gringos não tinham rush, eles saíam da base no walk. Mas que me botaram no filme com o Predador e me deram uma faca. Eu só vi as mirinhas, era bizarro. Eles faziam pré-fire, eles usavam flashbang antes de entrar nas salas, eles usavam smoke, coisas que não eram utilizadas na nossa estratégia brasileira. Eu acho que esse foi o único momento para mim que você tinha ali profissionais e os leiteiros, né? E os carteiros e os pedreiros que o pessoal fala. Eu acho que esse é o momento onde ali a gente virou e falou assim, peraí, os caras são profissionais, a gente não é profissional. Cara, e a diferença foi brutal, assim, no campeonato inteiro os caras perderam 2 rounds, os caras praticamente amassaram a gente. Então todo mundo tava ali falando, pô, quem é o melhor time do Brasil? Quem é o melhor time do Brasil? Quando vem alguém de fora e mostra e perde 1, 2 rounds no campeonato inteiro, mostra assim, cara, não tem ruim ou bom, é todo mundo horrível.
E isso daí eu acho que deu um caminho de virar e falar assim, cara, vamos dar uns passos para trás, vamos se organizar. Dali em diante, esse primeiro contato com a Europa, né, eles vindo até nós, mudou completamente o cenário brasileiro. Com essa vontade de querer ser um pouco mais profissional, começam a surgir as tags. Já era mais um cenário mais profissional, que ainda estava caminhando. Eu acho que até 2001 a gente tem isso, né? Que é a mudança, inclusive, que é a migração das próprias LAN houses, de ter o time da LAN, que às vezes necessariamente era, o patrocínio, você pode jogar de graça, mas nunca tinha, quando não tiver cliente, mas nunca tinha esse horário do não ter cliente, sabe? Aí teve alguns problemas, porque na época, devido à legislação da época, se você tinha um time que era da loja, você tinha uma responsabilidade com eles. É como se fosse o seu empregado. Então o time era muito gasto. Eles não tinham tanto interesse, não era um chamativo. Agora os times já não são mais o time da LAN, eles são o time patrocinados pela LAN. Então a tag ganha muito mais força. Então eu acho que aí a partir do momento, né, que teve a mudança grande ali de 2000 para 2001, foi isso. A Monkey quis dar um patrocínio, fazer um time, né, da franquia Monkey. A gente, como G3X, resolveu criar e virar o nosso time G3X. MKC quer ser time da Monkey, o Embi quer ser time da Monkey. E tinha outros que eu não conhecia, né? O Gal lá na Monkey Tatuapé, eu ainda não conhecia eles, né? E a gente era tido como, mais um time ali, estão despontando, mas não são o time. Quando o time do Embi, a gente percebeu que o time do Embi iria vir a ser o time da Monkey, eu falei, não, a gente vai realmente ganhar esse campeonato, a gente vai fazer virar. Nesse campeonato, o melhor time do Brasil era o Embi. Foi um jogo que foi pro G3X uma virada. Foi ali o momento que a gente conseguiu mostrar para todo mundo que a gente podia ganhar. E tinha alguns times underdogs ali, né? E daí ia rolar Embi contra G3X. Quando eu vi aquele cara com o nick G minúsculo, A maiúsculo, U minúsculo, L maiúsculo, E minúsculo e S maiúsculo, eu falei, vou perder pra esse cara, quem é G3X? Nunca ouvi falar. Eu acho que tinha um sentimento do povo, de muita gente perdeu o patrocínio para a criação daquele time. Então acho que de alguma forma a gente representava todos aqueles que por alguma forma tiveram sonhos meio que, a partir de agora vocês não vão ter mais patrocínio, vocês não vão ser mais profissionais, vocês não vão ser um time, vocês não vão ter a estrutura, que já era uma estrutura muito pouca. E eu lembro que no andar que eu tava jogando, no segundo andar da LAN House, os caras do Embi estavam jogando contra o G3X. E lá vem a equipe do G3X aqui, 3 pistolas, uma AK-47 para tentar trazer esse round. A Embi armada, Kiko na WP, não consegue encaixar ali o primeiro disparo, olha o avanço do terrorista. Agora sim, Kiko, traz a bate pra cima do Gaules, Feijão, Glock ali o primeiro adversário. É uma movimentação maior do mundo, VIP e Crash vão trazendo bons abates. Situação complicada agora, são 2 jogadores CTs para tentar trazer o round. A trocação é franca aqui, quem vai levar melhor é o Feijão e garante o ponto do G3X. E eu lembro que do nada, assim, um dos caras do Embi, ele deu um murro na parede, ele deu um soco na parede muito forte, que ficou até a marca. E olha lá, você segue aí na mirona aqui, né, do VIP, ao pé da equipe do G3X, fazendo a passagem aqui no sapatinho com muita perícia. Diante da poderosa Embi, eles vão chocando o mundo. Eles estão no round agora de dificuldade econômica, é verdade. Mas a gente já viu aqui nesse mesmo duelo o G3X encaixar aqui um round de Glockzão. Toda a paciência, todo cuidado é pouco. Olha o VIP, a movimentação. Já spota ali o primeiro adversário, a WP cravado, balaça pra cima do Kiko. Traz esse primeiro abate, põe a equipe terrorista em vantagem. Lá vem o G3X fazendo história aqui dentro do servidor. A gente vai acompanhando toda a movimentação contra a terrorista aí também, jogadores só de pistola, tentando surpreender algum jogador que faça esse trabalho sozinho. O Crash vai fazendo, ó. Vai fazendo essa passagem relativa à distância do seu companheiro. Vai tentar esse primeiro combate aqui pelo vidro. Olha lá, tenta o sprayzinho, não consegue trazer essa finalização. Chama na pistolinha, recua, mas o amiguinho dele não quis nem saber, meu amigo. O VIP foi-se embora, avançou. Encurta o combate por aqui, a trocação é franca, ele puxou a facada. Que beleza, meus amigos. Aquele momento que eu desci e eu vi a LAN assim praticamente
de cabeça para baixo, gritaria, aquela sensação de, esse time não era o favorito, ganharam e, mano, olha o hype, olha, mano, a vontade que os caras estavam, né? Eu acho que a primeira conquista do G3X ela é uma conquista coletiva. E isso daí fez com que a gente, na época, né, começou, surgiu o G3X, surgiu uma lenda, né, porque ninguém esperava. Ainda em 2001 a gente tem mais uma CPL aqui, que é a CPL do Rio de Janeiro, a Tilt Total. Era um shopping center lá, um espaço de evento dentro de um shopping center. Juntou o campeonato de Quake com o campeonato de CS. Também veio o SK, veio o time da Argentina, eu acho que veio o time do Chile nesse campeonato do Rio. Someone asked us if we come back to Rio, and we said yes, and all of them said, no, don't come back. It was funny, but we came back. E a gente estava numa evolução do que a gente tinha na primeira CPL em São Paulo para essa segunda CPL no Rio de Janeiro. E agora a gente ia encontrar os caras de novo. E até já num quesito de, mesmo não tendo mandado tão bem na competição, você começar a ter uma interação muito maior com os outros times das outras regiões. Times de CPL São Paulo para o CPL do Rio, cara, jogavam outro jogo, assim. Foi completamente diferente. A gente começou a treinar os spots de varada, né? Onde que eu vou varar para de repente tentar acertar o cara. Então começou a ficar um jogo mais tático. O brasileiro é bom em FPS, a gente é competitivo e mesmo os caras vindo aqui, agora eles vão ter né, mesmo ganhando de novo, mas assim, eles vão enfrentar a gente já numa outra situação. Foi a revolução do CS, sem dúvida, começou depois que eles vieram pela primeira vez a gente acordou. Acho que o cenário começou a acordar, entender como é que funciona e depois a gente começou a pegar mais assim da segunda vez que eles vieram, né? A gente está falando de uma época que era difícil ter acesso à informação, né? E uma das coisas muito marcantes desse campeonato foi o Fatality, que era uma super estrela do esporte eletrônico e vem jogar a CPL aqui no Brasil. E o Quake no mundo, antigamente, ele era muito mais forte do que o CS, competitivamente falando. E o cara era uma super estrela, ele assinava mousepad, tinha periféricos e tudo mais. Só que o Brasil tinha grandes jogadores, né? Dentre eles o Riff e o Fist, sendo que o Riff vai pra final com ele. O jogo que o Fatality perdeu, assim, mano, todo mundo vibrou, assim, tanto do CS e do Quake, assim, então foi uma experiência bem legal, assim. E foi um negócio espetacular, assim, todo mundo comemorando, e o shopping quase veio abaixo, e por mais que tenha sido uma vitória no Quake, isso impactou muito a gente no CS, porque mostrou pra gente que era possível. Eu acho que ali começou a ter um aprendizado importante do Counter-Strike olhar, né? Porque como a cena ela estava ali junta, a gente olhar e falar, peraí, esse cara ele acabou de ganhar de alguém de fora. A gente quer ganhar do pessoal de fora. Como que vocês estão fazendo? E eu lembro de ter muito essa proximidade, né? De olhar e o jogador de CS começar a olhar para o jogador de Quake e falar, peraí, o que você faz para você conseguir chegar lá? Eu acho que o Quake ensinou nessa época mais o CS do que os jogadores de fora de CS ter vindo para cá. A gente aprendeu ali o como vencer, o como se dedicar, o como competir. E além da CPL, a gente tem o surgimento de outro campeonato internacional, que era o WCG. O Gal encontrou um campeonato que era no Bom Retiro, uma região aqui de São Paulo, de muitos orientais, e eram eles que estavam organizando esse campeonato. Tinha os fóruns da Hard Mob, tinha alguns outros fóruns na internet que você olhava as publicações, né, de campeonatos que iam ter campeonatos que começavam a ser referência. E aí naquela época surgiu muito a questão de vai ter um qualificatório para um campeonato internacional. Esses caras conseguiram os direitos de promover esse campeonato e super desorganizados, não entendiam quase nada do jogo, da dinâmica. Eu acho que a gente ajudava a configurar os servidores. Tipo, ridículo se for pensar, né? Se chegar no campeonato, você tem que arrumar servidor para os caras não sabiam o que fazer. E aí arruma servidor, arruma lan house. Eu lembro ou o Gal configurando ali o RCON no servidor para arrumar o MP time da bomba, né? Que tinha que estourar no tempo certo, freeze time. A gente olhou aquilo como uma oportunidade, né? Do tipo, putz, a gente tá aqui, a gente é da Zona Leste, Bom Retiro aqui do lado, e aí o G3X vai disputar o qualificatório, né, da primeira WCG que teve.
Me dói até hoje ter perdido, né? Eu guardo muito essa lembrança aí de ter perdido um jogo que podia ter virado a minha chave de me continuar no jogo, né? Porque, fui jogar na gringa, podia ter continuado mais tempo depois disso. Mas a derrota doeu. Doeu e falei, cara, eu acho que aí chega, eu vou seguir minha vida, esse negócio aqui de ficar jogando no computador, não tô mais na idade, né? Que a gente não sabia o que ia virar, né? O que virou hoje, obviamente. Ninguém tinha essa certeza, senão acho que todo mundo que estava naquela... entre os top 10 do Brasil, ele teria continuado mais tempo, né? E esse episódio ele se desdobra depois numa preocupação enorme por parte dos pais, porque a gente era muito novo, onde a gente não sabia, tá bom, a gente vai, onde a gente vai ficar? Cadê as passagens? Né? Porque foi chegando perto da data, não tinha nada formal por parte dos organizadores, não era uma empresa. Na época era muita dúvida, assim, né? Eu sabia que era a WCG, que era da Samsung, né? Era comissão, ônibus para levar os jogadores, então foi um evento muito grande. Mas aqui no Brasil a gente estava perdido, na verdade, né? Só tinha um contato com a pessoa que entregava as passagens, mas a gente não sabia a noção, né, do que era um campeonato lá. Mas chegando lá, foi uma coisa espetacular. Assim. O Kiko, por acaso, não jogou a WCG por uma questão parental, né, com o pai dele. E quem acabou substituindo o Kiko na primeira WCG foi o Carva. E ele vinha se destacando nos campeonatos recentes, na verdade, então foi uma escolha muito fácil pra gente, né? O Gaules me ligou na Lan House. Telefone, tipo, e aí, Carva, essa é a viagem, esse é o time, você quer fazer parte? Achei que era pegadinha, né? Dele, não, pô, vamos aí, o Kiko não vai poder ir, a gente queria que você fosse. Falei, pô, nem perguntei pros meus pais, falei, vamos. Eu sei que a gente chegou no aeroporto, né? Pô, felizão, vai ir, não tinha ninguém. E aí eu lembro que a gente só foi conseguir passagem no dia do voo, no aeroporto, com... Eu não lembro se eram os orientais, eu não lembro se eram coreanos, qual era a origem, brigando muito entre eles, um falando pro outro, mas cadê isso, cadê aquilo? Você não tinha que, sei lá, vender os monitores para pagar passe? Acho que é porque venderam os monitores da Samsung do qualificatório para pagar nossas passagens. Aí eu sei que apareceram com as passagens e a gente foi, graças a Deus. Durante o avião, né, a gente estava no voo dos Estados Unidos para a Coreia. E eu lembro que a gente era menino, né, e ficava andando para cá, andando para lá, andando para cá, andando para lá. E aí, em algum momento, alguém do time chegou e falou, putz, achei umas camas para dormir. Tinha uma escadinha assim, você meio que engatinhava para entrar, tinham várias camas. E a gente, que isso? Tipo, pegamos, a gente se aconchegou no cobertor e tal, tinha um baralho, começamos a jogar, acho que truco. Ficou dormindo lá um tempo, achava que era para os passageiros. Tipo, a pessoa tá com muito sono, ela não tá assistindo bem, ela pode dormir lá. Só que aí no meio de tudo isso que tá todo mundo, cada um numa cama lá, a gente meio que acordado na gritaria, porque era o lugar dos comissários, né? Vocês não podem ficar aí, sai daí já, não sei. Aí que a gente se tocou que era, né, cama pros comissários. Até aí a gente aproveitou bastante, eu lembro de ter conseguido dormir um pouco ali. Olha, vou dar um oi pro Brasil aí. A gente está conhecendo um mundo novo, né? A oportunidade de G3X e as pessoas que estavam ali naquela viagem foi de ver o futuro, sabe? Porque a gente chega num país onde o tratamento com o jogador de esporte eletrônico ele é diferente, a estrutura de campeonato ela é diferente, a preparação para tudo que aconteceu e o país em si, né? De você olhar e falar assim, caramba, você ia num shopping e as pessoas estão assistindo o jogo de StarCraft que está passando no campeonato. Eram 37 países que tinham ido para lá, não tinha só Counter-Strike, eram vários jogos, eu me lembro de FIFA, eu me lembro de Quake 3, Age of Empires, e StarCraft, tanto é que a delegação brasileira teve aí esses representantes. Cara, eu me senti que eu tava numa Olimpíada, porque você chega no hotel, tem bandeira, tem tudo, aí fica 2 em cada quarto, e aí o primeiro andar é só lan house, pra você treinar, né, etc. E eu passava bastante tempo na lan house, jogando com todos os grandes jogadores da época, levando muita bala na cara, porque foi um contato com esse CS internacional com muito mais qualidade e a partir dali da LAN House, da LAN, né, que existia ali para fazer o bootcamp, a gente já sentia essa diferença. O que moveu a gente foi o lance de querer ser melhor, sabe? Cara, a gente foi muito bem, muito melhor do que a gente esperava. A gente passou da fase de grupo e a gente chegou ali no top 7, top 8, assim. Foi a primeira experiência do G3X e a gente já ficou no top 8. Você tem que pôr que você é Legend, porque teoricamente ficou entre os 8 primeiro e era um Major. A gente começa a perceber essa diferença, ela era mais evidente, né, de nível entre os times. Não era algo assim que a gente ganhava de todo mundo fácil, mas a diferença ficou grande, né, porque aquele pequeno contato que o cenário do CS teve com o SK
foi uma imersão que nós acabamos fazendo na Coreia gigantesca. O G3X vai para Coreia jogar, ele sai daqui, ele vai para lá, ele passeia lá, ele joga o camp lá e volta. Então acho que a evolução dentro de server, claro que existe uma coisa ou outra, mas não é tão grande igual hoje. Eu acho que o principal é o sonho. O principal é o sonho. O principal é você olhar e falar, cara, olha os caras, velho. Os caras acabaram de representar o Brasil numa Olimpíada de jogos de CS, né? Tinham outros jogos, mas a gente que jogava CS falava. Então acho que o principal que marcou esses primeiros times que foram foi exatamente esse sonho de que, pô, dá pra chegar em algum lugar mais longe. De 99 ali a 2001, a gente pavimenta a história do CS no Brasil. E ali, a partir de 2002, a gente começa a entender mais o lado profissional e agora a gente vai buscar os títulos. Veio fogo na rosquinha. Fogo na rosquinha. O Counter-Strike virtualiza uma cena de embate entre a polícia do Rio de Janeiro e traficantes de uma favela. De ver, eu organizava camp pra ver isso, velho, pra ver a rivalidade, pra separar as confusão. Eu queria matar o Galeza, eu queria espancar ele, né? Pegava o G3X, pô, claro que a gente ficava nervoso, a gente não pode perder pro G3X. As ladies em 2005, elas ficaram em segundo já. No masculino, a gente só ficava top 8 ou no máximo top 5. O grupo de pessoas que eu queria ver em específico era a Ladies, né? Porque a mulher sempre quis ver a Ladies. Time Ladies, o que ela representou como postura, como time, eu acho que nenhum time no Brasil teve, nenhum masculino.